Para a nossa reflexão de hoje, vamos nos basear no texto de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. Texto que nos diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Eu gostaria de fazer um paralelo entre esse texto de Gênesis e uma notícia que saiu recentemente na imprensa, para pensarmos um pouco a respeito do chamado negacionismo. Contam os jornais que um casal italiano, adepto da teoria chamada terraplanista, pegou o seu barco e saiu a navegar pelo mar Mediterrâneo em busca das bordas da Terra, provar que a Terra não é redonda e sim plana. Então essa é a base, o fundamento do chamado movimento terraplanista. Então, negam as evidências científicas de que a Terra seja redonda e afirmam que ela é plana. Sendo plana, ela teria bordas. E esse casal italiano terraplanista tinha por objetivo então isso: encontrar as bordas da Terra e provar que a Terra é afinal plana e não redonda. É um dos movimentos que contestam muitas das afirmações científicas. Então, o terraplanismo nega, qualquer evidência que a física já tenha apontado de que a Terra seja redonda. Então, eles simplesmente negam todas essas evidências. Mas existem diferentes tipos de negacionismo. Esse é um negacionismo do tipo científico. Mas se nós observarmos bem, a tendência negacionista do ser humano, ela sempre existiu, desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano. O texto que nós lemos de Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, já nos mostra aqui o primeiro grande movimento negacionista da humanidade. Quando Eva, sendo tentada pela serpente, ela simplesmente é convencida a negar aquilo que Deus havia falado. Deus havia dado todo aquele jardim, para o casal, mas feito um alerta para eles. Eles poderiam comer de qualquer fruto do jardim, com exceção do fruto de uma árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus alertou aquele primeiro casal: se vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Iludida e ludibriada pela serpente, que o texto vai dizer que era o animal mais sagaz que Deus havia criado, Eva então é convencida a negar essa palavra de Deus. Não só desconsiderar o que Deus havia ordenado para eles, de não comerem daquele fruto, mas também de duvidar daquilo que Deus havia alertado para eles. No dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. Colocaram em dúvida, a palavra de Deus. Então nós podemos observar que desde o seu início a Bíblia vai nos dizer que
a humanidade sempre teve essa tendência, infelizmente, para negar a Deus, para negar a palavra de Deus e para negar os alertas de Deus. E de um modo um pouco mais simplificado, se nós fôssemos analisar ou fazer um breve resumo do que é a história da humanidade, poderíamos resumir nisso. A história nossa, como seres humanos, é a história negacionista nossa em relação a Deus. É o homem negando a vontade de Deus, é o homem desacreditando os alertas de Deus e é o homem, infelizmente, tendo que pagar sempre as consequências por negar tudo isto relativo a Deus. Então, o negacionismo sempre esteve presente em nossas vidas. O negacionismo que nós encontramos e com o qual nós nos deparamos nos nossos dias não é novidade nenhuma. É apenas um tipo dos vários negacionismos que nós cultivamos no nosso viver. E o principal e mais mortal deles é o nosso negacionismo em relação a Deus. Mas assim como aquele casal italiano, terraplanista, acabou se perdendo no meio do mar Mediterrâneo, à deriva, sem rumo e sem saber para onde ia, é uma boa comparação da própria humanidade. No entanto, como os jornais relatam, aquele casal acabou sendo salvo. Um médico acabou encontrando aquele casal no meio do Mediterrâneo e os ajudou, né, a saírem daquela situação e eles retornaram então para a Itália sãos e salvos, porém sem terem cumprido aquela missão que imaginavam que poderiam chegar ao final delas. Não conseguiram encontrar as bordas da Terra. Por mais evidente que sejam todas as provas científicas para tanto, continuam e continuarão a negar todas essas evidências. Não é muito aquilo que acontece do ser humano em relação a Deus, mas uma outra observação que gostaria de fazer dessa aventura do casal italiano, né, com o texto bíblico. Porque assim como surgiu um médico para poder ajudá-los e eles retornarem em segurança para sua casa, a história bíblica vai nos dizer também que por mais que nós, seres humanos, sejamos negacionistas em relação a Deus, desde o início também Deus providenciou um meio para nos salvar da nossa teimosia, dos nossos pecados, para nos salvar das consequências pelos pecados que nós cometemos quando nós negamos a Deus, quando nós não damos ouvidos aos alertas de Deus. Ainda nesse relato de Gênesis no capítulo 3, Deus ali estava fazendo, logo em seguida ao que nós lemos, Deus fez uma promessa ao casal e também à serpente, que da descendência da serpente chegaria aquele que esmagaria a cabeça dela. Então começava ali aquilo que a gente chama de história da salvação. Deus providenciando o meio para consertar as coisas, para salvar o ser humano de si mesmo e do seu negacionismo. Então, assim como aquele casal italiano acabou encontrando um salvador no meio daquela viagem, Deus também vai providenciando para a humanidade, desde o início da sua existência, um meio também para que um salvador viesse para nos salvar dos nossos pecados, para nos livrar do nosso negacionismo em relação a Deus. E isso é uma mostra, né, do imenso amor que Deus tem por nós. Porque por mais que a humanidade tenha se afastado dele, negando a ele mesmo, não dando ouvidos à sua palavra e não dando ouvidos aos seus alertas quanto às consequências de nós negarmos a ele, Deus providenciou um Salvador, enviando o seu Filho aqui à Terra para nos salvar, para nos levar de volta à companhia dele, à presença dele, sãos e salvos. Negacionismo sempre existiu. O primeiro negacionismo da história da humanidade foi o ser humano negando a Deus, deixando de lado os seus alertas, deixando de lado a sua vontade
e deu no que deu. A nossa história humana é a história do homem que nega a Deus. Mas é a história também de um Deus tão amoroso que providencia todos os meios para nós podermos voltar a Ele, para nós podermos dar meia volta no caminho que havíamos trilhado e termos a satisfação de restabelecermos o nosso relacionamento com Ele. Que Deus continue a nos ajudar, que Deus continue a nos iluminar, que Deus continue a nos usar para levarmos essa palavra do Evangelho do Salvador Jesus Cristo, para todos aqueles que necessitam retornar à casa do Pai, restabelecer os seus laços com Deus, restabelecer a sua comunhão com Deus. O negacionismo sempre existiu, mas Deus sempre providenciou os meios para que o ser humano fosse salvo de si mesmo. Que Deus assim nos abençoe.